Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o sexto ano. Muito bem, para começarmos a nossa aula de hoje, começo com aqueles avisos que são importantes. Continue realizando as atividades de produção acadêmica logo ao final da aula. Vá lá no campo de produção acadêmica, realize se você deixou de realizar alguma. É importante dizer que estamos também no momento de revisão de conteúdos do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto bimestre, certo? Não perca essas revisões. Os conteúdos abordados aqui dentro dessas revisões são conteúdos relevantes, conteúdos importantes para os próximos anos, para as próximas séries. Então não deixe de ver todas as revisões. Se você perdeu a revisão do primeiro bimestre, que já iniciamos na aula passada, volte lá e realize. Faça a aula lá para que você não perca nenhum dos elementos que foi comentado lá. Importante dizer também que no intervalo entre o segundo e o terceiro bimestre ali, tivemos a revisão do primeiro, vamos ter agora a revisão do segundo bimestre. Na próxima aula falaremos sobre a atividade avaliativa do quarto bimestre, certo? Atividade importante, de acordo com as questões do colégio, vamos ter a nossa média bimestral. Falarei especificamente sobre a atividade avaliativa do quarto bimestre. Logo em seguida, voltamos para essa nossa viagem no tempo. Por que estou falando já para começarmos a nossa aula da viagem no tempo? Porque se você viu a aula passada, sabe que estamos dentro de uma viagem, primeiramente, uma analogia com o filme De Volta para o Futuro. Então, não somos o Dr. Brown aí, mas vamos tentar voltar no tempo dentro do nosso DeLorean. Esse DeLorean era uma máquina do tempo lá, no nosso caso ela é imaginária, em que ela viaja no tempo para trazer informações lá para o futuro. No nosso caso, é isso mesmo que estamos tentando fazer. Então, pegue o controle lá do DeLorean e também, se possível, se você ainda estiver aí na sua casa, pegue a apostila do segundo bimestre. E assim vamos tentar lembrar o que será que estudamos no segundo bimestre? O que será que teve de relevante, que é importante para as próximas séries? Para o sétimo ano, para o oitavo, para o decorrer aí da nossa questão acadêmica. Existiam dois conteúdos, sendo que o primeiro era dividido em duas partes, tá? O primeiro, nós tínhamos ali a questão da prática corporal e a história, em que falava um pouco de capoeira e de ginástica. E no primeiro momento lá, também tínhamos a questão do handebol e saltos no atletismo. Porque o professor Diego vai dar ênfase ao handebol e os saltos no atletismo e não a questão ali da capoeira e da ginástica. Pela questão simples que a capoeira a gente vai falar também ali no sétimo ano, dentro da questão de danças, então ela vai ter um estudo mais a fundo, então não teremos muito problema. A questão, ela não vai evoluir, nós vamos conversar sobre ela novamente. A questão ali da ginástica é a mesma coisa. A gente fala sobre ginástica no sexto ano, no sétimo, e sempre existe esse link com o sexto ano. Eu conheci, agora eu vou ampliar, então eu vou de uma forma gradual, eu não tenho tanta dificuldade. Como no caso do handebol e dos saltos no atletismo. Eu vou correlacionar aí para você. Então, já que estamos lá no segundo bimestre, dentro dessa nossa volta ao passado, eu vou correlacionar por que estudar o handebol e o atletismo ali no caso. O handebol, lá no oitavo ano, você vai ter que entender sobre sistemas táticos. E se você não conhecer a história e as regras e fundamentos básicos que a gente aprende aqui no sexto ano, você vai ter uma enorme dificuldade lá no sexto. No sétimo ano, você vai ter uma dificuldade na questão de diferenciar o tipo dos fundamentos. Veja então como é importante essa questão do handebol. No caso dos saltos, ou no caso do atletismo, a sua dificuldade vai ser porque você não vai conseguir correlacionar qual prova é qual. Você vai
começar a confundir o nome das provas. Porque existem provas de saltos, que vamos estudar, mas existem provas mais elaboradas de saltos. E o salto que a gente vai estudar também tem um personagem importantíssimo para a educação física. Mas isso vamos deixar mais para frente. Vamos então lembrar do handebol. Veja aí, eu precisava entender que o handebol ele saiu, ele se iniciou lá em campos abertos, ele era praticado, só que com o inverno rigoroso, está lá na sua página 5, se você quiser acompanhar, não tinha como ser praticado. Então tiveram a brilhante ideia de jogar-se dentro de salões. É sempre bom lembrar que o nome de quem teve essa brilhante ideia ali é Carl Schellens. Está lá na sua página 5. Esse Carl Schellens, ele deixou ali o handebol parecido com o que temos hoje. 7 jogadores jogando, 6 na linha, 1 no gol. Sendo um esporte coletivo de invasão, que tem regras básicas, que eu não posso pisar dentro da área de gol, eu não posso chutar a bola, handebol vem bola na mão ou mão na bola. Eu tenho também que entender questões básicas do handebol, tal como essa aí, como é efetuada uma cobrança de lateral. Ele é diferente de todos os esportes coletivos. Por isso é importante compreender que eu tenho que pisar em cima da linha com um dos pés. No caso do basquete é fora da quadra, futsal fora da quadra, maioria dos esportes coletivos fora da quadra. E no handebol eu tenho essa vertente dentro das regras do jogo. Então eu tenho que ter bem claras as regras básicas, e essas regras estavam lá na página 5. Eu citei aqui as mais importantes porque é uma revisão. E porque eu também tenho que saber diferenciar as regras dos fundamentos. As regras dos fundamentos. Porque quando eu falo lá em sistema tático, lá no 8º ano, não é uma regra. Eu preciso dos fundamentos. Não é uma regra. Sistema tático não é uma regra de jogo. É uma regra eu tenho que jogar no 6-0. Não, não é uma regra. Então eu tenho que saber diferenciar o que é regra de fundamento. Eu sei que os fundamentos vão me auxiliar no sistema de jogo. Então, regras era aquela questão lá do gol, a questão do lateral, a questão da falta, que eu não posso chutar a bola. Isso era a regra. Fundamentos é a questão do passe, drible, que é como eu progrido de forma individual. Eu vou para frente, batendo a bola no chão. Passe, drible, recepção e arremesso. É isso que eu tinha que entender. Porque mais para frente eu vou ver que o arremesso lá no 7º ano, a progressão pode ser de 3 passos, por exemplo, certo? Não só o drible, mas uma progressão de 3 passos. Eu preciso entender que existem basicamente o drible, passe, recepção e arremesso, porque no 7º ano eu vou destrinchar. Eu vou entrar lá nos passes e ver que são vários tipos de passe. Eu vou entrar lá na questão do drible e vou ver que existem outros tipos de progressão, certo? Guarda bem isso, porque você vai lembrar lá no 7º ano, quando nós estivemos conversando sobre o handebol de novo, você vai ver. Nossa, o professor alertou, eu tinha que ter bem gravado na minha mente lá que regra é uma coisa, fundamento e são outra, certo? Se a gente evoluísse um pouquinho mais, a gente descobriu lá que esporte na escola e esporte da escola, a diferença dos dois. Que um lá era a questão do aprendizado do esporte. E é isso que a gente trabalha na escola, e não a questão lá das regras oficiais, ver quem é o bonzão nas aulas de educação física. Era importante esse conceito. Então você tinha que ter bem claro lá na sua página 6, deixa eu olhar certinho aqui para não dar informação errada para você, mas é na página 6 lá. O esporte na escola seria aquela ali, ó, aquela imposição, ó, a regra é essa, tem que usar. E isso que aconteceria? A exclusão daqueles que são menos desenvolvidos na questão do esporte. Diferente do esporte da escola, que era muito importante. O esporte da escola possibilita todos conhecerem o esporte e todos se desenvolverem dentro do esporte. Evoluía-se então nesse processo de desenvolvimento do esporte e chegava
as provas de salto do atletismo. No caso, duas só, certo? No caso, duas. O salto em distância e o salto em altura. A aula online do professor desse momento de conteúdo foi com o Batman. O Batman fazia as nossas técnicas. Então, volte lá, se você não viu, volte no tempo, tente procurar lá no fórum qual que era essa aula, porque ela é muito interessante. O que era o salto em distância? Eu precisava compreender, porque lá no 7º ano eu vou saber sobre salto triplo. São duas modalidades completamente diferentes. Eu não posso confundir as duas. Então, salto em distância, eu corro e salto o mais longe possível dentro de uma caixa de areia, certo? Então, eu corro, tenho 3 chances para fazer isso. O vencedor é aquele que pula o mais longe possível dentro dos seus 3 saltos. É simples de compreender. No entanto, quando eu chego lá no salto triplo, eu vou ver que a contagem do meu salto, a marca do meu salto, começa lá no primeiro salto que eu dei do salto triplo, certo? Para daí cair na caixa de areia. Então, o salto em distância é bem simples. Eu salto, caio na areia, a distância que eu saltei ali é mensurada, é marcada. O atleta que teve a distância maior é o vencedor. Quando eu falo em salto em altura, existia a questão de técnicas específicas para saltar o sarrafo, porque eu também tinha 3 oportunidades lá para saltar o sarrafo o mais alto possível. Não saltar o mais alto do sarrafo, mas conseguir saltar o sarrafo que estiver mais alto, certo? Então eu salto lá 1 metro, deles aumento o sarrafo. Salto 2 metros, aumento o sarrafo e assim por diante. Existiam técnicas anteriores que estavam desenhadas lá ou descritas lá na página 9 da sua apostila, que era a tesoura, rolo ventral, que eram técnicas nos primórdios lá no início dessa modalidade esportiva do atletismo. No entanto, um homem chamado Dick Fosbury, ele revolucionou o esporte, por isso eu não tem como falar do 2º bimestre sem falar sobre Dick Fosbury. Dick Fosbury revolucionou o esporte, ele criou uma técnica que depois, mais para frente, foi denominada Fosbury Flop, que é o saltar o sarrafo de costas, ou com as costas para o sarrafo. Fosbury Flop, que é a técnica mais utilizada nos dias de hoje. Na verdade, a maioria dos atletas, dificilmente alguém salta em tesoura e em rolo ventral agora. Então, quais eram as principais técnicas para fazer o salto em altura? Salto em altura é aquele que eu corro e salto por cima de um sarrafo. Porque eu preciso saber diferenciar essa prova da do 7º ano. A do 7º ano é salto com vara, não se chama salto em altura, se chama salto com vara. Porque senão eu começo a chamar tudo de salto em distância e salto em altura. E não é. O atletismo ele tem várias modalidades. Salto em distância, estamos estudando agora, no 2º bimestre, ou estudamos. E salto em altura. Salto em altura, Dick Fosbury é importantíssimo. Ele criou uma técnica denominada Fosbury Flop, que é utilizada até hoje. Espero que você tenha guardado todos esses elementos, tanto do handebol como do atletismo, ou no caso aí específico dos saltos, porque como eu citei lá no começo da aula, nos próximos anos, nas próximas séries, 7º e 8º, você vai ouvir falar muito do atletismo e do handebol. Numa questão evolutiva, você vai precisar desse conceito anterior. Já no outro momento ali, como eu falei, da capoeira e da ginástica, ainda existe uma revisão dentro da própria apostila. No caso do handebol e no caso do atletismo que eu citei aqui, dos saltos, não temos essa revisão. Guarda bem, então, para que no próximo ano você não tenha problema. Saia da aula, faça a sua atividade de produção acadêmica. Aula que vem falamos de atividade avaliativa do 4º bimestre. Nos vemos lá. Fique com Deus. Abraço.